E como aqui no Linha de Frente a informação é prioridade, não apenas com o objetivo de informar, mas provocar a reflexão, vamos agora a Luca Bassani, porque a Venezuela do Maduro e a Nicarágua do Ortega ficaram de fora da lista dos países que poderão aderir ao BRICS como parceiros. Que pena! A decisão aconteceu após pressão do Brasil, que já estava tomando cotovelada da China e da Rússia. Isso por meio de articulações diplomáticas. O Brasil manifestou oposição à inclusão dos dois países. Ixi, agora o Brasil impugnando ali Nicarágua e Venezuela. O Luca Bassani tem mais informações. Boa noite, Luca Bassani, 19h37 em Munique. O que aconteceu, Luca? Acabou o amor? Você, Capeza, os nossos debatedores, toda a nossa querida audiência, os BRICS que se reúnem essa semana em Kazan, na Rússia, anunciaram que vão convidar 13 novos países. Lembrando que este é um convite, ainda não há uma manifestação formal de que se esses países vão aceitar ou não. É exemplo do que aconteceu com a Argentina, que foi convidado no passado, e o presidente Javier Milei depois declinou o convite e a Argentina não faz parte dos BRICS, mas são 13 nações com perfis muito parecidos no que diz a respeito à sua política, e eu tomo a liberdade de falar delas em um pouco mais detalhe, já que estive em 10 dessas 13, então já pude estar em loco presenciando como vivem as pessoas dessas nações. Começando no nosso continente, você colocou bem, a Venezuela e a Nicarágua não foram convidadas por pressão do Brasil. O assessor especial do Itamaraty, Celso Amorim, disse que não era o momento para isso, apesar da pressão da Rússia e da China para a Venezuela, principalmente entrar por ser um parceiro estratégico e grande produtor de petróleo, mas a Bolívia e Cuba foram sim convidados. A Bolívia até consigo entender do ponto de vista econômico, é um grande produtor de minérios, um país que tem muito gás natural, até para conexão entre o continente sul-americano é importante, né? A questão das commodities energéticas, mas Cuba, de fato, não representa grande coisa no aspecto da sua economia, tanto de valor agregado quanto também de commodities, sejam elas minerais ou até mesmo algumas commodities agrícolas. Se formos ao continente africano, os convidados são a Nigéria e Uganda. Nigéria é uma das potências demográficas do continente africano, mais de 210 milhões de pessoas, inclusive já ultrapassou o Brasil em sua população, grande produtor de petróleo e vai ser uma das maiores nações do continente, portanto faz sentido sim este convite. Uganda também foi convidada, Uganda aí mais tem crescido, quase 40 milhões de pessoas, mas muito pobre, também não representa grande coisa na sua economia, mas estando numa posição no centro da África, pode representar também uma maior integração continental. Na Europa, Belarus, já tínhamos cantado a bola ontem, um dos principais aliados, um estado satélite da Rússia foi convidado, e entre a Europa e a Ásia, a Turquia, aí também outro país que economicamente vive uma situação difícil, com alta inflação, desvalorização da sua moeda, mas querendo ou não, representa uma ponte entre Ocidente e Oriente, até mesmo na mediação, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, é um país importante. E no continente asiático, para finalizar essa grande passagem pelo nosso planeta, temos Cazaquistão, Uzbequistão, duas nações que eram parte da União Soviética, também o Vietnã, um país que ainda segue o partido único, partido comunista, mas é um modelo muito parecido com a China, com um sistema de partido único, ao mesmo tempo que a economia é aberta, assim também como a Tailândia, a Malásia e a Indonésia, 3 países no sudeste asiático. E só para não me perder aqui nas minhas notas, esqueci de um na África, a Argélia, no norte do continente, também produtor de petróleo e gás natural, ou seja, faz sentido grande parte desse país do aspecto econômico, mas se nós olharmos do ponto de vista político, e eu acho importante ressaltar isso, porque cada vez mais tem se discutido política nos BRICS, não apenas economia, são todas nações que não têm apreço pela democracia, se assim podemos dizer, nações ditatoriais ou autocráticas, onde não há o direito concedido a todas as minorias, a todas as mulheres, onde não há a interdependência entre os 3 poderes, né, a divisão dos 3 poderes de forma harmônica, e também onde nós temos várias violações em alguns deles dos direitos humanos, a exemplo da própria Malásia, por exemplo, é um país que a situação de algumas minorias é difícil. Se nós olharmos Belarus, a questão da imprensa durante as últimas manifestações 2020, 2021 também duríssima. Então,
aí é aquela questão que nós falávamos ontem para o Brasil. Faz sim sentido do aspecto econômico ter pontes abertas com todo o mundo e continuar negociando, vendendo, comprando destes países que muitas vezes foram esquecidos por fazerem parte do sul global. Mas quando se diz de política, a gente acaba sendo uma exceção dentro dos BRICS que vão se expandindo, se tornando uma das únicas democracias neste bloco cada vez mais homogêneo no aspecto ditatorial. Nós vamos debater um pouco aqui. Eu queria ouvir o Leandro Ferreira, você é economista, né? Aliás, um excelente professor de economia. No momento que você tem BRICS, e o Brasil é a primeira letra desta sigla, né? Ela começou como uma frase, do ex-chefe da equipe econômica do Goldman Sachs, né, o Tim O'Neill, criando ali o BRICS. Depois, em 2009, esse BRICS começou a se formar. Para o Brasil era um grande prestígio, né? A segunda maior economia do Hemisfério Sul, até bem pouco tempo a maior economia do Hemisfério Sul. O Brasil, muito forte, com uma população grande, uma esfera de influência sobre toda a América do Sul, sobre a América Central, sobre a parte ocidental da África. Está lá o Brasil. Depois você tem a Rússia, com um poderio econômico muito grande, a maior extensão territorial do planeta, né? 17 milhões de quilômetros quadrados, rica em minérios, gás natural, com armas nucleares, um arsenal bélico temível, segunda maior força militar do mundo. Você tem China e Índia, ali com 3 bilhões de habitantes, a China é a segunda maior economia do mundo, e a Índia caminhando aí entre as 10, caminhando para ser a quinta economia do mundo. E temos a África do Sul, que é o país dominante ali, economicamente mais rico e organizado, ali com minérios de diamante, ali no sul do continente africano. BRICS, prestígio para o Brasil. Aí o BRICS começa a inchar, começa a trazer novos países. Se o Brasil fica na liderança, na cúpula, ou seja, que nenhum conselho de segurança, tem o conselho de segurança da ONU, tinha que ter um conselho de cúpula diretivo dos BRICS. Só entra quem os 5 concordarem. Agora, começa a entrar, por exigência da África do Sul, entra a Etiópia, entra o Egito, depois, por influência da China e da Rússia, entra o Irã, da China, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita é convidada, ainda não entrou, mas vai acabar entrando. Estão convidando 30 países. Será que a China, a Índia e a Rússia estão começando a desprezar o Brasil e o Brasil passa a ser um membro de segunda classe dos BRICS, porque estão falando no uso de moedas 40% lastreado em ouro e para usar a rúpia, o rublo e o yuan. Como é que você vê como economista para o Brasil continuar participando de um BRICS em que ele já não tem mais um protagonismo econômico e que cada vez mais está virando um BRICS ideológico, em que os países estão sendo convidados para fazer frente à esfera de influência da OTAN e dos Estados Unidos, por exemplo, na África e no Oriente Médio. Só para fechar, o Afeganistão, governado pelo Talibã, organização considerada pela Rússia como terrorista, está sendo sondado para entrar nos BRICS. O que vai virar esse BRICS, então, ô Leandro Ferreira? Como economista, vale a pena o Brasil ficar ou está na hora de dar um tapa na mesa e falar, pera um pouquinho, vocês vão me ouvir? Capês, eu acho curioso, às vezes, você falar assim, aí a África do Sul convida a Etiópia. Eu não vejo problema em convidar a Etiópia, inclusive estarei lá daqui a 2 semanas. Então, eu quero muito poder saber qual que é o nível, inclusive, de relação que esses países esperam também do BRICS. Se é uma relação puramente econômica, se é uma relação que se estende para mais do que isso. Eu não acho que o Brasil tenha perdido prestígio em momento algum dessa questão do BRICS. O próprio Jim O'Neill, que criou, como disse aqui o Capês, num paper, né, do Goldman Sachs, a ideia, né, de que nós precisamos de uma economia melhorada com países como o BRIC, não tinha a África do Sul inicialmente, né? Depois veio e se juntou e aí se formou a lista BRICS, né? Ele também cunhou os próximos 11, The Next 11, e dentro do The Next 11 estão muitos desses países que estão aqui agora
convidados para participarem nessa condição de praticamente visitante na próxima cúpula dos BRICS, né? Convidados, né? É uma categoria bastante menos importante do que uma que preveja, por exemplo, algum intercâmbio cultural ou político mais relevante. Por outro lado, o Brasil teve também as suas relações respeitadas e fez indicações para compor os BRICS, né? Como, por exemplo, a indicação para que a Argentina, que é um país que faz todo o sentido do mundo, que esteja numa reorganização da governança global, como propõe a diplomacia brasileira, né, num status muito maior do que o que tem hoje. A Argentina se apequenou, né, nos últimos anos, nos anos da ditadura e nos anos em que fez a guerra, por exemplo, com o Reino Unido por causa das Ilhas Malvinas, né? Isso tudo levou a uma condição de apequenamento da Argentina no cenário global que o Brasil tentou corrigir. O Javier Milei não quis, pulou fora, preferiu ir visitar a comandante do exército americano que estava passando de barco na beira da Argentina lá. Então, agora, a indicação da Bolívia vem para também suprir uma sugestão do Brasil, que eu acho que tem tido uma postura correta, né, de propor ao BRICS uma articulação que se concentra na economia, mas uma economia que não deixa as pessoas para trás, ao mesmo tempo que se responsabiliza. Hoje, o discurso do presidente Lula foi muito feliz em dizer que os países ricos têm sim que pagar, por exemplo, pela poluição que geraram ao longo da Revolução Industrial e nos últimos anos, mas ele mesmo disse que os países que estão na articulação do BRICS terão que respeitar as declarações, né, os limites de emissão de CO2, tanto quanto os países ricos. Então, eu acho que o Brasil está se fazendo ouvir, vai presidir os BRICS na próxima rodada e fez muito bem de vetar Nicarágua e Venezuela, porque eles desrespeitaram a própria cultura política democrática. Os outros países, a Arábia Saudita é uma ditadura, não tenho a menor dúvida disso, o Irã é muito problemático, né? Mas a Venezuela e a Nicarágua desrespeitaram os próprios processos internos e o Brasil fez bem de vetar. Agora, o José Milagre, o Lula pode ter criticado, dizendo que os países ricos, por exemplo, China e Estados Unidos, têm que pagar pela poluição, mas é só fala, é só narrativa, está falando por falar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco menos narrativa e mais ação efetiva. A minha pergunta ao Leandro Ferreira, professor Leandro Ferreira, se justificava pelo seguinte: se você tem o Brasil apenas, não tem Argentina, não tem Bolívia, não tem México, não tem Venezuela, não tem Nicarágua. O Brasil é o representante ali do continente americano e daquela parte ocidental da Ásia, aquela parte litorânea, que faz beira com o mar Mediterrâneo. Aí a África do Sul, sim, exerce sua influência, mas ali é o sul da África. Mas o Brasil é o grande polo coordenador, ou seja, quem quiser falar com todo esse bloco, tem que falar com o Brasil. Quem quer falar ali com o sudeste da Ásia, fala com a China, com a Índia, a Rússia, todo o leste europeu. Então, a ideia era que esses países fossem realmente planetas e não satélites. Planetas ao redor dos quais orbitassem satélites. Quando você começa a ter 30 países, eu acho que desprestigia completamente e perde o sentido de ser dos BRICS. E o que é pior que eu receio, se os BRICS estão sendo usados agora para fazer um enfrentamento geopolítico com a Europa Ocidental e os Estados Unidos, será que vale a pena o Brasil continuar nesse BRICS só para dizer que tem presidente do BRICS? Olha, são dois pontos que nos chamam a atenção. Eu queria até propor essa análise aqui. Eu escutei atentamente aqui a análise do Leandro sobre as falas do Lula no sentido de que os países desenvolvidos devem, sim, ser responsáveis pela poluição, pela redução dos gases, se comprometer com o Protocolo de Paris. Mas em relação especificamente ao veto, né, da Venezuela e da Nicarágua, nós tivemos duas ações hostis, é bem verdade. Vocês bem lembram das eleições recentes agora aqui, em que Maduro omitiu as atas. Nós estamos vivendo isso, nós precisamos relembrar esse contexto. E isso pode ter sido também uma represália a esse modelo ditatorial, ao que parece o governo brasileiro se afastando das ditaduras latino-americanas. E, por outro lado, que diz respeito a Daniel Ortega, nós temos uma retaliação, entre aspas, a expulsão do embaixador brasileiro da Nicarágua com uma série de sanções comerciais. A princípio, esses seriam os motivos que o Brasil defendeu, se opôs
ao ingresso desses países no BRICS. Eu também tenho minhas ressalvas em relação a essa entrada desenfreada e uma falta de coordenação regional para fazer com que os BRICS possam fazer frente, a exemplo do G7. Por outro lado, eu chamo atenção a números. Como cientista da informação, eu trouxe alguns números aqui. Com a entrada dos 4 países em janeiro no BRICS, o PIB do BRICS, mundial comparação, ele chega a 35% do PIB mundial. Ele ultrapassou o PIB do G7, que é 30%. E, ao que parece, o PIB do G7 vai reduzir em 2025. Significa que as nações potências, a partir da Segunda Guerra, estão buscando se reestruturar. Por outro lado, sabe-se da importância desse bloco das nações subdesenvolvidas ou que estão buscando o seu desenvolvimento. E é nesse sentido que eu vejo essa manobra agora de veto a esses países no BRICS, ou seja, uma visão maior, uma participação maior internacional em reformas internacionais que o BRICS sempre almejou, como, por exemplo, uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU e outras medidas internacionais que ele só vai ganhar peso com a adesão de outros países estratégicos. Então, eu vejo que não é só retaliação aos atos hostis desses países ditatoriais, mas também uma estratégia para ter mais poder, inclusive com a BRICS Coin, aí, que seria essa moeda local. Ô, Leandro, você pediu a palavra, nós íamos avançar um pouco mais, mas só para ouvir você, eu não quis dizer que o Brasil não deve manter relações econômicas com países que não são necessariamente uma democracia. Os países, por exemplo, do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, o próprio Irã, se você for vender produtos, comércio exterior é comércio exterior. O que eu estou dizendo é o seguinte, a entrada de países que retirem a força e o poder de influência geopolítica do Brasil, pelo número, pelo inchaço desse BRICS, e ao mesmo tempo a utilização desses países, não por critérios econômicos, mas por critérios de enfrentamento geopolítico dos Estados Unidos, pode não compensar para o Brasil. Nós temos que negociar com a China, com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, com quem for bom para o Brasil. Agora, se isso começar a prejudicar as relações do Brasil, porque o BRICS começa a ser visto como um movimento de esquerda, é muito complicado. O que justificaria o BRICS, passando a palavra a você, seria, sim, a alternativa ao dólar como moeda única mundial e você criar os países aceitarem suas próprias moedas nessa negociação, o que diminuiria, claro, o poder de influência dos Estados Unidos. É neste sentido que eu coloco, mas eu quero ouvir a sua réplica, porque você já sinalizou que não concorda com nada do que eu disse. Quero te ouvir. Muito pelo contrário, Capês. Não tem um dia aqui que eu tenha frequentado no Linha de Frente que eu não tenha concordado com pelo menos uma coisa que você disse. Então, eu pedi a palavra novamente justamente para falar sobre essa questão da moeda dos BRICS, porque isso fez parte também da fala do presidente Lula, do discurso do presidente Lula, que ele fez online, não foi até a Kazan, na Rússia, né? E ele falou sobre a possibilidade desse meio de pagamento, de trocas, né, para as nações que fizerem parte do BRICS, em alternativa ao dólar. Isso é bastante importante porque não significa que qualquer um desses países vai substituir a sua própria moeda no dia a dia. Nenhum de nós vai deixar de usar a nossa moeda para usar uma moeda dos BRICS. Muito pelo contrário, é só para fazer trocas de comércio exterior e, nesse sentido, Capês, faz muito mais sentido que você tenha não só esses países, que sim, têm divergências em sua cultura política em relação ao Brasil e à África do Sul especialmente, mas todos os países que quiserem, porque é justamente a maior quantidade de usuários desse meio de troca internacional que vai fazer com que se garanta o sucesso desse meio de troca internacional. Então, o Brasil não vai precisar converter o seu real para dólar e o dólar para yuan na China para poder fazer comércio com a China ou fazer troca para qualquer que seja a moeda, o rand, né, na África do Sul e assim por diante. Então, isso é muito importante. Só para dizer como a influência do Brasil é importante neste bloco, né? Vale lembrar que, o Brasil vai presidir no ano que vem os BRICS, e esse BRICS aumentado é importante que a gente seja a liderança disso. 2, o principal instrumento, inclusive o instrumento que será utilizado para fazer a emissão dessa moeda é o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma, que hoje tem 100 bilhões de dólares sob gestão em 100 projetos
ao redor do mundo, inclusive projetos no Brasil. O NDB oferece juros mais baixos para governos municipais, por exemplo, fazerem projetos de contenção, de encosta, oferece recurso com crédito mais barato para obra contra enchente e assim por diante. Pergunta lá para o prefeito de São Vicente, Caio Amado, que tem o financiamento do BRICS, por exemplo, e acho que dessa forma se demonstra a influência do Brasil no bloco.